dando continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 14, Dilma Embaraço, e lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Por gentileza, podemos começar. Tá bom. Final de 2014, quando acabou a campanha de a campanha de reeleição da presidente Lula, da presidente Dilma, desculpe, eu e João, nós viajamos de férias, fomos para Nova York, passar uns dias lá, e nessa época a Operação Lava Jato já estava a todo vapor, como vocês lembram, no final do ano de 2014 já estava bastante avançada. E um dia eu estava em Nova York, já tinha uns 10 dias lá, eu recebi um telefonema do Edinho, o Edinho Silva, é esse o nome dele, dizendo que a presidente Dilma precisava falar comigo com urgência. Aí eu falei, ó, eu tô em Nova York, mas eu volto daqui a uma semana, ou daqui a 10 dias, sei lá quando é que eu voltar. Ele falou, não, é pra falar, ela quer falar com você já. Eu falei, nossa, o que eu faço? Enfim, peguei um avião em Nova York à noite, pra Brasília. A noite inteira viajei para em São Paulo, direto para Brasília. O Gilles Azevedo me pegou no aeroporto de Brasília, no carro dele, ele dirigindo, e me levou pro Palácio da Alvorada. Entramos como sempre para a garagem, lá onde eu entrava, eu sempre ia. Quando eu subi, a presidente estava me esperando já. Conversamos no jardim, passeando no jardim, só eu e ela. O Gilles não foi para essa conversa. Quando ela diz na conversa que ela estava muito preocupada, porque a operação estava avançando muito, na Odebrecht principalmente, e como a Odebrecht tinha pago a campanha dela, desde 2010, ela sabia que a gente ia contar na Suíça, ela sabia de tudo isso. Se a gente tinha certeza, se a gente tinha segurança que essa conta era protegida, se a gente que ela estava muito preocupada com isso. Eu falei para ela, presidente, protegida, eu não sei. Eu tenho, como eu lhe falei, tem uma conta com o nome do offshore, enfim, a conversa foi esse teor. Ela, nessa época que ela me falou até do Eduardo Cunha, eles tinham uma briga grave, final de 2014, novembro de 2014, finalzinho de novembro. E que ela estava muito preocupada porque as coisas estavam avançando tanto que ela inclusive soube que já iam pegar o Cunha, Eduardo Cunha, que tinha descoberto a conta dele na Suíça, e que por isso ela estava muito preocupada que não descobrissem a nossa, a de João, porque óbvio, tem uma ligação com ela, era o pagamento das campanhas da campanha que a Odebrecht fazia na nossa conta. Aí conversamos sobre isso, eu disse a ela que segurança ninguém tinha, e que eu, enfim, mas aí nesse momento ela tinha essas informações? Pelo ministro Zé Eduardo Cardoso, segundo ela. Ela falava, Zé Eduardo está me informando que logo há pouco já estão com a conta do Eduardo Cunha, já está com a conta. Nessa época já tinha aparecido na imprensa? O que? Do Eduardo Cunha não. Aí logo depois apareceu, logo depois, tipo, um mês ou dois depois, apareceu a conta do Eduardo Cunha, a famosa conta que ele negou, que era dele e tal. A primeira vez que apareceu, ele falou, ó, já pegaram a conta dele, tô muito preocupada com isso, como é que vocês estão? A senhora sabe como é que o Zé Eduardo Cardoso sabia? Não, ela nunca me disse. Quem se informava? Não, ela nunca me disse, mas ela sempre dizia que o Zé Eduardo sabia dos passos da Operação Lava Jato. Eu, na verdade, na minha santa ignorância na época, eu achava que o ministro de Justiça sabia mesmo, tinha todas as informações da Polícia Federal, por ser o chefe da Polícia Federal. Mas, enfim, ela nunca me disse nada de como era, só me dizia isso, ó, o Zé Eduardo tá avisando aí, vamos... E aí, nesse momento, ela falou, como é, você tá aqui no Brasil? Eu falei, não, tô de férias, estamos ficando fora. Ela falou, eu preciso ter um contato com você, porque as coisas podem evoluir, eu quero falar com você sempre, mas a gente não pode falar por telefone. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver uma maneira, você pode ficar vindo a Brasília? Eu falei, não, meio complicado para mim também, eu tô de férias. Aí eu criei um formato que eu sugeri a ela, da gente fazer um e-mail, um Google, e-mail desses Google, em que nós duas teríamos a senha desse e-mail, era como se fosse o e-mail das duas. E que quando ela tivesse alguma coisa para me falar, ela mandasse o Gilles ou o Anderson me mandar uma mensagem tipo, algo bem assim, que eu já saberia que era alguma coisa, porque eles não tinha nada a ver com ela, era assim, tipo, oh, nossa, tá passando um filme muito legal, você tem que ver, algo assim. Então, descobri um vinho maravilhoso, vocês precisam provar. Quando eu recebi um recadinho assim, eu tinha que ir nesse e-mail, eu abri esse e-mail, e tinha algum recadinho dela. E o Gilles e o Anderson te mandavam esse recado como? Por WhatsApp. Você tem esses? Eu pagava tudo.
Esses, infelizmente, eu não tenho. Eu guardei só esse último que eu vou falar depois, porque eu nem sei por que eu guardei. Eu guardei acho que porque eu fui presa e vim tão desesperada e rapidamente que meu celular ficou e eu acabei não apagando essa mensagem, que foi já nos últimos dias, não foi tipo um dia antes da operação Acarajé. Então eu acho que no desespero eu não apaguei essa última mensagem, que é essas que estão no meu celular. Mas eu apagava tudo, eu tinha o maior cuidado. Então a gente criou o seguinte formato. Eu criei um e-mail, eu no computador dela, sentada no escritório lá do Alvorada, o Gilles estava do lado, o Anderson, o Gilles desse dia. E eu manuseando o computador dela, um laptop dela, criei um Gmail. Qual a marca do computador dela? É um desses bem antigão, não é nada da Apple não, é um Samsung, tem Samsung? É um bem antigão, todo prateado assim em cima, que tem uma... Não, HP, não é Vaio não. HP, que tem uma bola assim em cima. Tá? Ela sempre usava esse computador. Era o dela, o pessoal dela que ficava na Alvorada. Eu abri esse e-mail, criamos um nome lá na hora, ela que deu sugestão do nome do e-mail. Qual é o nome do e-mail? Yolanda. E aí botamos um nome, Yolanda, um número, Yolanda 2606, uma coisa qualquer. E criamos uma senha. Eu criei uma senha. Qual é o e-mail agora? Precisa falar o e-mail porque... Yolanda2606@gmail.com. Esse era o e-mail criado. E criamos uma senha que era, na época era não sei o que 47, que é 47 é o ano que ela nasceu. Tá na agenda, tá na agenda, eu tenho essa senha, mas eu não lembro agora a senha. Por que Yolanda esse nome? Ela que criou, a gente ficou pensando, como é que eu boto? Tem que botar o nome de alguém. Ela falou até que era o nome da mulher do presidente Costa Silva, ou alguém assim. Ela criou. Sim. Ela inventou o nome, Yolanda, e a gente criou esse e-mail. Eu abri e era... Yolanda com I? Com I. Yolanda com I. E a senha você fez pra ela não esquecer? Ela não esquecer. A gente botou um nome de alguém que era ligado a ela, eu não vou lembrar o nome agora, e o número 47, que é o ano que ela nasceu. Certo. E aí eu passei pra ela a seguinte coisa, eu digo, a senhora não, quando a senhora tiver alguma coisa pra me mandar, a senhora pede pro Gilles ou pro Anderson mandar um recadinho qualquer desses, assim, bem besta, que aí eu sei que é alguma coisa que eu tenho que ver. A senhora escreve, aí mostrei tudo, ó, tá vendo aqui como é que é o Google tem uma área de rascunhos, que o e-mail que você escreveu, automaticamente ele vai para a área de rascunho. Então a senhora não envia, não entra na web, não circula. A senhora deixa lá na área de rascunho, que quando o Anderson ou o Gilles me mandar esse recadinho, eu abro o e-mail, já que eu também tenho a senha deste e-mail, abro o e-mail e vejo lá o seu rascunho, apago e mando a resposta. E assim foi feito. Mandou, não teve muita nessa época, nesse momento de final de ano não teve nada, mensagem nenhuma. Aí passou Natal, Réveillon, a gente viajando. Aí chegou o ano 2015, nesse ano eu recebi uns 2 ou 3 e-mails dessas mensagens. 2015 ou 2016? Não, 2015, isso foi 14, final de 14. Ah, certo. Aí chegou o ano 2015, quando eu fui trabalhar na Argentina, eu tinha uma campanha na Argentina em 2015. Fui logo no início do ano. Aí nesse ano eu recebi algumas mensagenzinhas dela, tipo, mas era só, venha cá que eu preciso conversar com você, ou então... as coisas, era sempre cifrado, doutor, eu não vou lembrar das frases agora, mas o que está aqui, o que sobrou, que foi por acaso que ficou, e que eles têm a ata e tudo, vocês vão ver o teor do texto, era sempre uma coisa que eu entendia o que ela estava dizendo, mas era algo como, não era uma coisa real, entendeu? Eu vou explicar, era metafórico. Passou o tempo, voltei para o Brasil, 2015, e tive com ela algumas vezes nesse período, e ela sempre falava da preocupação dela, porque a Lava Jato avançava, e Zé Eduardo sempre ficava preocupado, dizendo que a gente tinha que ter atenção com essa conta. Ela queria que a gente mexesse na conta. Ela chegou a me sugerir uma vez, por que vocês não transferem essa conta de lá para algum outro lugar? Aí João fazia, de jeito nenhum, não vou mexer em nada, eu não tenho culpa não tenho nada, eu não vou mexer significa uma assunção de, enfim, aquelas coisas do João, ele não aceitava. Ela sugeriu uma vez que a gente mandasse para um lugar, Singapura ou algo assim, que ela ouviu falar que era um lugar muito seguro, Suíça já estava, as conversas eram esse tipo de conversa, a preocupação dela com essa conta, que seria o elo de ligação do pagamento da Odebrecht, né? E Marcelo foi preso, e enfim, era esse tipo de contato que a gente tinha. Eu já vou me adiantar porque seria o próximo, mas eu posso emendar. A senha desse e-mail, você não se recorda? Tá aqui. Não tá aqui não, mas tá na ata. Na ata que eles fizeram no cartório, quando eles pegaram meu computador.
Tem a senha anotada, né? Ah, tá aqui também. Vê se tem aí a senha. Mas essa senha era veio da onde? Yolanda2606@gmail.com. E a senha era não sei o que 47, gente. Yolanda 47? Né? Essa senha, ela veio da onde? Criamos lá na hora. Mas essa é porque eu anotei numa agendinha. Eu anotei numa agenda minha, eu tenho essa agenda. Pra não esquecer, porque é um e-mail novo que eu anotei essa senha pra não esquecer. Daí tá lá. Está anotado o e-mail e a senha. E vocês podem ter acesso ao e-mail, porque o e-mail existe, não foi apagado. E essa senha foi modificada em algum momento? Vocês modificaram? Não, porque a gente não entrou. E eu também não entrei, depois de fevereiro. Foi a última mensagem que ela mandou. Vocês imprimiram as mensagens que estão lá no rascunho? Então, não, porque não ficou nenhuma. Aí só a única, a única que ficou, que ela colocou no Word. Bom, não vou explicar. Foi assim, essa última já foi no dia 19 de fevereiro, quer dizer, pouco antes da prisão. Só uma dúvida antes. Quando você lia, você apagava as mensagens? E ela também. Eu mandava uma resposta, ela apagava também. Esse era o trato. Certo. Era botar no rascunho, não mandar e apagar assim que lesse. Ok. Era assim que era seguro, entendeu? Então, essa última, no dia 19 de fevereiro, quando eu recebi essa última mensagem dela, que era bem preocupante, que tá aí escrito, que era como assim... Porque eu ficava mandando perguntar, e aí, como é que nosso amigo... Pode, então, leia a mensagem. O texto da mensagem eu vi agora, tá aqui. Porque às vezes eu mandava e-mail perguntando, tem alguma novidade? Eu falava tipo assim, nosso amigo está doente, como é que tá ele? Tem alguma novidade sobre ele? Que era a dica para ela me dar alguma... Se a coisa avançou, se tinha... A essa altura nosso nome já aparecia no jornal bastante, eu e o João, pipocava coisa, a gente estava bastante preocupado. É aqui? Então eu recebi a seguinte mensagem um dia dela. O seu grande amigo está muito doente. Os médicos consideram que o risco é máximo. E o pior é que a esposa dele, que sempre tratou dele, agora também está doente. Com o mesmo risco. Os médicos acompanham dia e noite. O médico era o Eduardo que ficava dando. Aí eu recebi dessa notícia e eu desesperei. O João não estava na hora na produtora, na Dominicana, nesse momento. E eu tinha que apagar esse e-mail. Então o que eu fiz? Eu gravei o texto em Word. Eu selecionei e gravei para mostrar ao João, porque eu ficava com medo de esquecer o teor, entendeu? Esquecer alguma coisa importante para o João ver. E acabei me esquecendo de apagar. Então por isso que esse negócio está no meu Word. E tá lá com a data do dia que eu fiz isso. Mas essa mensagem... Essa mensagem era praticamente um aviso. E você entendeu que você ia ser presa? Não, eu entendi que a coisa estava complicada, né? Bem complicada. Isso foi que dia? Isso foi, se eu não me engano, 19 de fevereiro. É 19. Certo. Aí passou o dia 20 de fevereiro. Aí eu comecei a procurar ela. Fiquei muito preocupada com essa mensagem. E procurando como? Através do Anderson. Certo. O Anderson eu ficava mandando recado. Preciso conversar com nossos amigos. Cadê? Eu preciso falar com ele. Mandava recado, ele me respondia. Aí eu dizia, avisa nosso amigo que eu mandei um e-mail. Que ele precisa olhar, porque eu mandava e-mail, mas ela não olhava. Porque você sabe quando a pessoa acessa o e-mail. Tem como ver que leu ou que não leu, né? Só marcar como lida. O próprio rascunho estava lá o tempo todo, ela não apagava. Enfim, eu fiquei desesperada para falar com ela, para saber mais notícias. Até que no dia... Agora relata essa questão do Anderson, por gentileza. O Anderson era assim, quando eu precisava falar com ela, eu mandava mensagens de WhatsApp pro Anderson, pedindo que ou ela olhasse o e-mail que eu tinha mandado. Certo. Mas eu mandava desse jeito, entendeu? Como foi esse específico? Você tem essa mensagem? Não. Aí eu tenho as últimas. As últimas que eu tenho é assim. Ela não lia a minha resposta a isso. A minha resposta era, mas existe alguma forma desses médicos nos ajudarem o nosso amigo? Era isso. Sei. O médico vai ajudar o nosso amigo, ele vai ficar lá do nosso... Como é que vai ser isso? Assim, Você tem essa mensagem pro Anderson? Não, isso era o e-mail que eu mandei pra ela. Sei. Tá? E ela não respondia. Não lia e não apagava a mensagem. Durante um dia, mais ou menos. Um dia numa situação como essa é uma eternidade. Aí eu ficava mandando mensagem pro Anderson. A última que ficou, que eu não apaguei, que foi acho que no dia 20... que vai ser entregue, era eu dizendo assim, eu dizia a Anderson, eu mandava assim... Não, eu procurava o Anderson e ele não respondia. Não respondia. Daí eu procurei a mulher dele, que eu falava também, eu conhecia e tal. Conhecia assim, de en passant, né? E aí eu mandei a mulher dele assim, fale pro Anderson que eu preciso muito falar com ele. Que eu mandei uma mensagem para nossos amigos, eu não me lembro como mas algo assim, que nossos amigos, que eles sabem quem é, precisam me responder aquela questão, já estão demorando muito para responder, para decidir, era uma coisa assim. Isso tá ali, tem 2 ou 3 mensagens. Okay. Aí ela fala assim, eu vou estar com ele, eu não estou com ele agora, mas ele vem me buscar para o almoço, pode deixar que eu falo com ele.
Então essa mensagem existe. Certo. E nessa data, entre 20 e 21 de fevereiro, mais ou menos. Que precedeu a nossa prisão. Certo. E vocês foram avisados que vocês iam ser presos? Antes de sair, antes de estourar a operação? Que ia ser preso exatamente, assim, vocês vão ser presos? Não, mas... Acho que tinha mandado de prisão? Fomos avisados que tinha mandado, foi visto um mandado de prisão assinado em cima da mesa de alguém na Polícia Federal. Quem avisou? Zé Eduardo Cardoso. Ele ligou pra você? Não. Dessa vez foi assim, a gente recebeu um e-mail dela que precisava de um telefone seguro para falar, ou comigo ou com o João. Que ela tinha um telefone seguro, o telefone da Alvorada. E nós tínhamos o telefone da Dominicana, que era absolutamente o fixo da Dominicana. O João falou com ela nesse telefone. Na noite do dia 21, de fevereiro, ou do dia 20, nós fomos avisados que existia um mandado de prisão assinado em cima da mesa. Foi visto um mandado de prisão assinado, já contra a gente. Não fizemos nada, ficamos esperando. No dia 22 estourou a operação. A gente já estava esperando. E então, como foi? A presidente liga pra vocês? Liga pra gente, fala com o João. Ela fala pessoalmente? Fala pessoalmente. E ela passou alguma orientação pra vocês? Não, só avisou. E qual foi a intenção dela de avisar? Não sei. Não sei se ela achou que a gente ia fazer alguma coisa, jamais faríamos. Tipo, desaparecer ou algo assim, jamais faríamos isso. Inclusive, quando saiu a operação, a gente leu no jornal de manhã cedo, a gente já soube pelos twitters e blogs e tal. A primeira coisa que a gente fez foi providenciar a passagem e voltar no Brasil no mesmo dia. E voltamos e viemos para Curitiba. O João Santana, quando ele soube disso, e qual foi a reação do João Santana? Desespero absoluto, a minha é dele. Não, mas Com de ela? forma prática, desespero compreensível, mas de forma prática. Nada, não tinha o que fazer. Não tem que falar com alguém? Não, ele só perguntava, mas existe alguma forma, existe alguma coisa que pode ser feita? Não existe nada que possa ser feito pra tirar vocês disso, não existe nada. E aí a gente se preparou para o pior, para vir pro Brasil, foi o que aconteceu realmente. E como é que foi feita a questão também dos celulares? O que foi que vocês fizeram então com relação às provas que existiam? Então, esse celular ficou lá na Dominicana, depois foi trazido para cá para entregar para os advogados. E esse meu computador que eu estou entregando agora, o antigo, também estava na Dominicana, porque eu trabalhava com ele lá. Eu tinha 2 computadores, né? Um mais novo que eu tinha acabado de comprar, que também vai ficar aí. Eu usava os dois, uma coisa para outra, às vezes eu usava para... São os dois que serão entregues. São os dois que vão ser entregues. E essas provas, doutora, ficaram por acaso mesmo. Mas vocês apagaram os coisas do celular para... Não, essa última não, que eu estou lhe contando. Eu apagava sempre. Sempre que eu falava com ele, eu apagava. Essa última eu não apaguei, que é a mulher dele. Mas qual o cuidado que vocês tiveram depois que vocês chegaram a ser presos? Ou quando vocês sabiam que iam ser presos? Eu acho que a doutora está querendo saber se vocês jogaram fora documentos, se vocês reformataram o celular, se vocês tomaram algumas providências. Só deixei o celular lá. Não viajei sem celular e sem computador. Quando eu vim pra cá pra ser preso. A gente viajou sem computador e sem celular. Deixamos tudo na Dominicana. Deixaram com quem? Na produtora que a gente tinha lá, que estava em plena campanha, né? Deixei com a minha filha, que trabalhava comigo. Lá. E na prisão, alguém do Partido dos Trabalhadores procurou vocês? Nunca. Nem nossos filhos, para dizer uma palavra de apoio. Nunca procurou. Não. A Dilma não foi? Nenhum emissário da Dilma? Nunca. E não tinham medo que vocês falassem alguma coisa? Imagino que sim, mas nunca mandaram nem um recadinho de apoio, nem um recadinho de ameaça, nem um recadinho de medo, nenhuma... Nada. Zero. Nem ela, nem Lula. E vocês acham que por que isso? Medo de se envolver em alguma coisa, medo sei lá, medo, desespero. Nem Lula? Não. Nunca mais, desde essa época, tem 1 ano, que nós não falamos com nenhum deles. E quando vocês estavam também nessa questão da Operação Lava Jato, que estava avançando, vocês tinham receio, falaram com o Lula? Não, com o Lula João não falou com o Lula? Com o Lula não. Nessa época não. Isso foi 2015 já? Não tinha uma impressão assim que como a Dilma não estava resolvendo, o Lula poderia interceder? Não, a Dilma era presidente da República, né? Se ela não podia resolver, imagine o Lula que não era mais nada. Não tinha.
era uma coisa que não tinha saída, não tinha muito o que fazer. Fazer o quê? Fugir a gente não ia jamais. Ou fugir ou se apresentar. Se fugir ou se apresentar, só tinha duas opções. Ela não podia chegar e proibir a nossa prisão. Mas existia uma possibilidade de ingerência em algum tribunal, em algum lugar, para tentar mudar. Essa prisão? Nunca fizemos, nunca nem pensamos nisso, que existia. Superiores. Não, mas aí já seria um outro momento, né? Através de advogado, que aí a gente tentou. Sim, essa é a via legal, mas eu tô falando da via ilegal. Não teve nenhuma tentativa disso? Não, nunca teve. A gente nem pensou nisso, na verdade, nem imaginou que poderia ter esse tipo de... Se ela não pôde E quando impedir... você viu avançando a operação, vocês tiveram contato com alguém da Odebrecht? Sim, tem inclusive um anexo, acho que a gente já pode até juntar, porque é todo mundo tema, né? Não fazem tanto anexo pequenininho. Deixa eu só verificar qual é o anexo. É que o Marcelo Odebrecht me chamou para conversar na casa dele. Sobre a Operação Lava Jato? Pouco antes de ser preso. Porque tem tudo a ver com esse tema. Então, sim, vamos seguir. Tá ok. Em meados de 2015... Eu acho que só para ficar, doutora Melina, se me permite, a gente está entregando, então, 2 e-mails ativos do Gmail. Não, eu ainda vou perguntar. Ah, é? Aí porque daí eu Vamos fazer uma coisa assim, para não ficar tanto picotadinho esses anexos, né? Sim, aí pode Sim, falar. Em meados de 2015, pouco antes dele ser preso, ele foi preso que mês? Junho? Pouco antes. O Marcelo, eu recebi um telefonema do Ernesto Baiar, que estava no Brasil. Ernesto, dizendo que Marcelo Odebrecht queria falar comigo. Eu estava em São Paulo. Achei estranhíssimo. Eu nunca tinha falado com o Marcelo, não sei como eu disse, em festas ou coisa assim. 2 vezes que eu encontrei com ele, 2 festas diferentes, 2 eventos. E que ele precisava conversar comigo. Eu falei, ok. Vou lá, me deu o endereço. Não, ele vai mandar ele buscar. Ele mandou o motorista dele me buscar no meu apartamento em São Paulo. Me levou para casa dele, no Morumbi. Lá nós conversamos. A preocupação dele era o avanço da operação. O que ele queria, na verdade, em resumo, depois de muito falar e dizer dos perigos que estavam acontecendo, que a Dilma não ouvia ninguém, porque quando falavam com ela que a Operação Lava Jato chegaria até ela dizia que não tinha nada a ver com isso, e que não fazia nada, e que ele falou para ela que ela tinha que tomar cuidado, que afinal de contas o elo de ligação era o João Santana, porque ela sabia que ele tinha pago o João. Então como é que não tinha nada a ver? E ela sempre se esquivava. E que ele queria que João conversasse com ela e convencesse ela, naquele momento, a mandar Zé Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, tentar invalidar um acordo não é um acordo de cooperação, algumas provas que vieram da Suíça na época. Eu vou tentar explicar o que eu entendi na época, certo? Na época da Operação Lava Jato tinha conseguido algumas provas ou informações lá da Suíça, direto para cá. Só que souberam que não foi feito pelas vias, pelo trâmite normal como tinha que ser feito, que era através do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça com o Ministério da Justiça de lá, e que isso poderia invalidar essas provas. Ele queria que João conversasse com Dilma para que falasse que o Zé Eduardo tinha que entrar nisso para invalidar essas provas. Que foi quando, naquele primeiro momento, quando chegaram aquelas contas, Kleinfeld, aquelas informações lá, as primeiras informações que chegaram da Odebrecht. Ele conversou comigo sobre isso, que alguém precisava fazer alguma coisa, que a Dilma não ouvia ninguém, que ela sempre dizia que não tinha nada a ver com isso, que isso não ia chegar nela porque ela não tinha nada a ver com isso, e que talvez a única pessoa que pudesse convencer ela fosse o João Santana. Então que eu conversasse com o João para o João conversar com ela. Eu falei isso com o João falou, vou falar nada disso com ela, não vou falar nada disso com ela, é maluquice dele, isso não existe, e não falou. Só que eu falei depois. Alguns dias depois eu estive com ela, falei. Essa conversa foi quando? Mais ou menos em maio de 2015. E o que a presidente falou? O que o João achava que ela ia falar. Não posso fazer nada disso. Eles são loucos, eles acham que eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, não posso me meter nisso. Foi o que ela me respondeu. Eu falei, a preocupação deles é isso, o presidente disse que eu não sei, eu não entendo nada disso, mas disse que tem um negócio de umas provas que eu gosto. Aí expliquei tudo isso de novo, o que ele tinha me dito, e ela falou, eu não posso fazer nada, eu não posso mexer nisso, eles estão loucos, como é que eu vou mexer nisso? Foi o que ela me disse. Mas ela disse que podia fazer outra coisa? Não. Ela ficou muito irritada, quando eu falei, muito irritada com ele, né? Não comigo, mas irritada com ele. E só disse isso, eu não posso fazer nada. Vocês estão malucos? Eu não posso fazer nada. E você decidiu falar com o Eduardo Cardoso? Você conhecia o ministro Eduardo Cardoso? Não, conhecia bastante. Não, para passar por cima dela e falar, não, jamais. Eu não poderia fazer isso.
Mas eu falei com ela diretamente. Depois que eu vi o João não falava. Um dia eu estive lá, não me lembro o que eu estava fazendo. E acho que a gente estava gravando alguma coisa, eu não lembro, 2015. E eu falei com ela. Ela me deu essa resposta bem ríspida. Que não poderia fazer nada. Eles estavam loucos. Essa reunião que você teve com o Marcelo Odebrecht foi onde? Na casa dele. Onde ele mandou me buscar dele? no Morumbi. São Paulo? No condomínio lá em São Paulo. Ele mandou me buscar na minha casa. E depois ele te procurou para saber qual tinha sido? Mandou, não, a mim diretamente não, mas ele mandou o Ernesto Baiar me procurar. A Ernesto me procurou, mais uma vez eu fui encontrar com o Ernesto até no hotel Emiliano, em São Paulo. Ele estava lá alguns dias. E ele, mais uma vez, ele reiterou o pedido de Marcelo. Como João falou com a presidente? Eu falei, não. Mas ele tem que falar, tem que fazer alguma coisa. Ela está cega, ela não está vendo que a coisa está avançando. Ela tem que fazer alguma coisa. E aí foi logo depois disso que eu resolvi falar, diretamente. Então foi mais uma pessoa, um emissário dele que foi para pedir para que o João interferisse, que o João tentasse convencer ela a fazer alguma coisa. Quais são as provas de corroboração que vai apresentar? Nós temos aqui, né? Bom, aí aqui nós temos os dois... Sim, porque depois disso, doutora, mais uma vez que eu fui lá, em outro momento, lá para o meados do ano, ela falou, vamos criar outro e-mail daquele, porque não vamos usar sempre a mesma coisa não, que pode ser perigoso. Aí nós criamos um segundo e-mail, que eu não me lembro agora qual é, um nome bem parecido, né? Uhum. Que está aí também, existe. Tá o nome... Uhum. Criou outro e-mail? Com uma senha praticamente igual para a gente não esquecer. Mas Porque por que queria ela queria por segurança, ela achava que aquele e-mail já estava desgastado, podia acontecer alguma coisa, alguém podia ver. Por mais que eu insistisse com o presidente, esse e-mail ninguém pode detectar, porque esse e-mail não circula, ele não vai. Só se pegar seu computador ou meu computador. Aí ela insistiu, eu acabei fazendo. Aí nós temos esses e-mails que estão aí nesse computador que eu vou deixar com vocês. Tem essa passagem, sim, essa minha vinda a Brasília, quando eu vim de Nova York para conversar com ela, eu vim na noite do dia 22 de Nova York, viajei a noite inteira, 21, desci em Brasília, a Gília me pegou, me levou para Alvorada, conversei com ela, voltei para o aeroporto e peguei um voo da noite de novo para Brasília para Nova York. Eu não fiquei um dia, nem dormi no Brasil. E ficou depois quanto tempo em Nova York? Fiquei mais uns 10 dias. Depois de lá você foi para a República Dominicana? Não, de lá eu voltei pro Brasil e fui pra Argentina. Aí a gente fez campanha na Argentina em 2015. Tá, e... Dominicana só foi no final do ano, porque a eleição dominicana é de 2016. Tá, Tenho mais provas, doutora, aqui. Sim, pode falar. Então, além das passagens, essa passagem de Nova York, bem estranha, né? Ninguém vai pra Brasília passar um dia e volta no mesmo dia. Não foi uma coisa muito importante. De Nova York. Tem um notebook onde foi criado esse arquivo Word que eu falei que eu copiei só para o João ver, porque eu queria apagar o rascunho, como era combinado, eu copiei o Word para João ver, e João viu esse texto, acabei esquecendo de apagar. Tem a ata, as duas atas que os advogados fizeram desse recadinho, desse e-mail que eu recebi dela, desse texto Word. E tem o celular, que eu falei com a mulher do Anderson, está aí. O celular ficou, que por acaso ficou esse WhatsApp. Ah, tem cartório, né? Cartório, ata notarial, né? E eu fiz também do celular, ata notarial, quando você me mandou fazer, e nunca mais mexi nesse celular. Ele está lá vamos entregar guardado. também. Vamos entregar também. E tem a agenda. Tem agenda nessa época dizendo reunião pessoal com a tia, por exemplo. Eu tenho anotado, tipo, uma data lá. Junto com a criação. Na época da criação do e-mail. E tem mais uma que sim, tem também a comprovação que o meu notebook, eles acharam o sinal do Wi-Fi do Alvorada. Que é um sinal particular, né? É lá dentro, da casa dela. Acharam o Wi-Fi? No meu e-mail, aquele sinalzinho que fica, não tem um lugar, eu nem sabia disso. Usou a rede. Que usou a rede da Alvorada. Mas você teria algum motivo, digamos, ordinário, legal, para levar seu computador para dentro da Alvorada? Quando eu ia trabalhar lá, por exemplo, eu ia fazer aqueles pronunciamentos com o João. Eu não fazia o pronunciamento, mas eu sempre ia, como eu levantei, para conversar com ela. Eu levava meu computador, às vezes eu estava com uma planilha de alguma coisa que eu tinha que pagar, ou que eu tinha que conversar com ela, eu olhava antes. E então eu tinha acesso à rede particular dela de Wi-Fi do Alvorada. Tá. Que isso não é prova exatamente, mas é um dado de que eu estava lá e de que eu usava o Wi-Fi de lá, entendeu? Mas nesse caso tem várias provas. Inclusive o computador é a prova mais importante. Essas andanças que você tinha com a presidente nos jardins do Alvorada, alguém via vocês? Funcionários,
Nesse dia o próprio Gilles viu a gente conversando, ele ficou esperando lá dentro. Ele participou da criação desse e-mail, ele estava do lado. E gente que trabalhava no Alvorada. Tá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. A quem foi que te levou para a Alvorada nesse dia que você voltou de Nova York? Gilles. Me pegou no aeroporto, me levou no Alvorada. Carro oficial do presidente da República? Não, carro dele, particular dele. Qual o carro dele? Não me lembro qual é o modelo do carro, um desses importados pequenininho, bem vagabundinho. Não me lembro qual é o modelo do carro, né? É bem o carro simplesinho. Do Gilles, é. Tá. Ele me pegou, me levou para a Alvorada, esperou a nossa conversa toda, que durou umas 2 horas, isso tudo, mais ou menos, depois me levou de volta para o aeroporto. Quem pagou sua passagem de vinda e de volta? Eu mesmo. Você comprou. Nesse dia você saiu, de lá você já foi direto para o aeroporto do Alvorada? Você passou eu peguei um voo à noite de novo, não. Fiquei no aeroporto, fiquei na sala VIP lá do Diners Club, que tá lá em cima, esperando um voo que saía para São Paulo. De São Paulo peguei outro voo para Nova York. Eu tenho essa passagem aí. Ok. É um bate-volta mesmo. Assim. Mais alguma coisa que você queria acrescentar sobre esse assunto? Não, doutora, acho que falei tudo. Doutor Juliano, doutora Laura, registrar aqui a presença do doutor Sérgio Bruno. Ok, sem mais perguntas, encerrado o termo de gravação.